a mais um episódio do Café com a Geriatra, edição Convidados. E nessa terceira temporada, nós vamos estrear um episódio que eu acho que vai ficar na história. Da pediatria à geriatria. E hoje a minha convidada, não mais que especial, doutora Ana Luísa Braga, que é professora doutora, comunicadora em saúde, médica pediatra, professora da UFRN, mestre em ciência e tecnologia em saúde pela UEPB e doutora em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. Além disso, coordenadora da pediatria do Hospital do Coração e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Muito obrigada por aceitar esse convite. A honra é toda minha, eu estou muito feliz de fazer um episódio que a gente vai unir os extremos, mas que na realidade eles são completamente contínuos. Exato. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, e eu acho que é um pouco do que a gente vai descobrir aqui nesse nosso bate-papo. Isso. Quando você me falou, me deu aquele estalo, né? Porque o professor Moriguchi, o professor que eu tive, faleceu recentemente, 99 anos, ele dizia, você sai do pediatra para o geriatra, porque é uma coisa contínua. Aí a gente, professor, e os clínicos, né? Se parar para pensar, mas que o que a gente, eu geralmente digo, o que a gente planta, a gente vai colher no envelhecimento. E isso não é só na adolescência ou na fase adulta, isso também vem lá da criança, né? No livro de Ana, né, que ela fala assim, a morte é um dia que vale a pena viver. E ela fala sobre preparar essa velhice. E tudo começa, absolutamente tudo, na infância. A infância é onde a gente vai preparar o solo, plantar as sementes. Na vida adulta, a gente tem algumas colheitas, mas a colheita real é na vida do idoso. É quando o geriatra entra na história. Eu costumo dizer que, geralmente, as pessoas têm 2 médicos que eles fazem questão de apresentar. É o pediatra do meu filho e é o geriatra. Isso. Então, assim, eu acho que é complementar porque quando você fala do início, necessariamente se tem um início, é porque todos nós teremos um fim. Isso. E falar do início é tão importante quanto falar do fim. É verdade. Em todos os sentidos. Quando você falou essa história, falar do início das pessoas é mais fácil, né? Eles tendem a ser mais fácil. Falar do fim, essa finitude, talvez seja um dos maiores preconceitos que eu tenho com a minha especialidade. Por exemplo, que as pessoas não querem envelhecer. Por quê? Porque elas acham que envelhecendo, elas estão mais próximos do fim. Só que a gente não pode dizer, se você não quer envelhecer, você vai morrer jovem, né? Então, o processo a jornada do envelhecer, quando você vai fazendo um acompanhamento, porque às vezes eu digo até que é patológico. Eu digo que a pessoa sofre de velhismo. Sofre de velhismo, porque tem medo de ser uma pessoa velha. Mas por quê? Porque no passado, você lembrar de uma pessoa idosa era o quê? O idoso frágil, de bengala, aquele que já não anda mais direito, o símbolo era um símbolo de bengala, graças a Deus hoje é 60 a mais. Então, a gente tem que pensar nesse processo de envelhecimento como um desafio, eu não romantizo, Não. como um desafio, mas que a gente pode ir se preparando para essa jornada. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma sociedade muito apressada. E aí a gente começa a falar de adultização em criança. Ah, com certeza. Então, as crianças que se tornam precocemente adultos, mas adultos que não querem se tornar idosos. Então, a gente tem uma dicotomia na sociedade atual. Perfeito. Onde as crianças querem se maquiar, querem namorar, querem consumir conteúdo de adulto e adultos querem continuar eternamente consumindo conteúdo de jovens. Isso. Eles não querem envelhecer. Verdade. Mas nada é tão sábio e tão prazeroso como caminhar numa jornada rumo ao infinito, até porque a gente não sabe o dia que a gente vai partir. Então, eu costumo dizer que a nossa vida ela é infinita. Porque quando a gente partir, talvez a gente não tenha nem a sensação da partida. Verdade. Então, nós caminhamos rumo ao infinito e não precisamos ter pressa para adultizar, nem muito menos se arrepender e querer ser um eterno jovem. Claro que o espírito pode continuar jovem, mas é muito importante que a gente saiba que a gente vai envelhecer e quanto mais a gente se preparar para isso, melhor. Vamos preparar os nossos desertos. Não, com certeza. Esse tema do deserto desse livro eu sempre uso nas minhas aulas de gestão do envelhecimento. Eu faço o convite, né? Cito que é do livro, eu faço um convite. Quem não tem 40 anos agora tem. Quem tem mais agora vai ter.
Porque as pessoas tendem a ver o envelhecimento como um deserto mesmo. Mas, se você se preparar, você vai levar água pro deserto, você vai levar um agasalho, você vai levar comida. Se todo mundo aqui conhece uma pessoa com 70 anos, que é a analogia que ela faz, né? Dos 40 aos 70, por que que você não se prepara? Só que essa bandeira, quando eu venho levantando, eu acho que mais pessoas estão ficando conscientes. E esse lado que você abordou do processo da gente viver cada fase da vida, né? Não adultizar as crianças. Eu tenho 2 filhos, eu tento o máximo possível que eles tenham uma infância parecida com a nossa, que nunca vai ser. Né? Nossa infância não tinha telas, a nossa tela era uma TV, e a TV que você esperava o horário do programa. Programas infantis praticamente só de manhã, então quem estudava de manhã já não assistia, né? Assistia no sábado. E tinha que brincar. Tinha que botar a criatividade para vencer o tédio, né? Então, essa questão das telas, em todas as faixas etárias, ela é muito importante ser discutida. Nas crianças já está, graças a Deus, muito em alta, mas eu também preparei até um material, saiu um tempo desse, sobre o uso de telas para idosos. E tem os seus benefícios? Tem. Vai interligar com pessoas que moram longe, né? Vai trazer um pouco da tecnologia para perto, trazer a pessoa para perto, mas a pessoa também não pode viver refém daquilo ali. E tem que ter muito cuidado com o uso, porque hoje as pessoas têm má fé e aplicam golpes e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar no desenvolvimento infantil, né, na criança que usa tela, eu digo porque o meu filho, a gente tenta ao máximo que não use, às vezes libera no final de semana, e no dia que ele usa, ele fica muito ligado, numa irritabilidade que é fora do normal, né? Então, a gente entende que o brincar jamais poderá ser substituído por um aparelho de telefone ou tablet, né? Isso. Eu sempre costumo dizer que no deserto tem oásis. E tem pessoas que vão construindo seus oásis ao longo do tempo. Então, como a gente teve uma infância saudável, eu gosto de dizer que a gente teve uma infância saudável. Porque a gente tinha relações mais saudáveis e a gente tinha mais presença. A gente não foi poupado disso. Lógico que em algumas situações as pessoas não tiveram acesso a condições básicas de higiene, de alimentação, de saúde. Mas, no geral, era uma infância muito feliz, onde a gente via brinquedo em tudo. E a gente não vive mais isso. Nós, os adultos da infância que foi preservada, precisamos entender que, como tivemos bons relacionamentos lá atrás, precisamos construir os nossos relacionamentos e manter os bons relacionamentos para o futuro. Exato. Para que a gente construa esse oásis. Eu acho que a melhor coisa do mundo é você chegar na velhice e dizer: o meu amigo de 50 anos atrás. Não, fulano, eu frequento a casa dele há 50 anos, há 60 anos. Olha que prazer você falar isso. E nós sabemos que isso é importante. Mas o que eu lhe pergunto é: e a infância atual? Viciada em tela, em relações superficiais, com quase nenhum amigo verdadeiro que frequenta a casa, que brinca junto, que desce para brincar todos os dias ou vai para a rua brincar. Como é que será a velhice das nossas crianças atuais? Isso é um ponto que a gente tem que pensar mesmo, porque conexões é um pilar fortemente envolvido com o envelhecimento. Se você hoje tem que lidar com a solidão da velhice, né? As pessoas que não incentivaram o pilar conexões, ou que por outros motivos era um filho único, não teve irmãos, os pais, a mãe era filha única, não teve primos, não cultivou amizades, ou então perdeu amizades. Então vem um processo de solidão. E a gente tenta que essa pessoa comece a refletir sobre um propósito na vida, no processo de velhice. Por exemplo, que engaje em grupos, independente da religião, que engaje em grupos de atividades que envolvam 60 mais, para que ela possa ter a capacidade de ampliar esse leque de amizade. Mas se a pessoa já vem crescendo no mundo virtual, é tão difícil fazer eles entenderem, né? Porque a gente viveu o mundo analógico, mas entender que o mundo virtual, que você acha que está com 1000 pessoas ali para conversar, mas na verdade você não está com ninguém, é uma temática que é muito séria e tem que realmente estar diretamente interligada.
vai ser os pacientes do futuro. Os nossos pacientes idosos do futuro, eles vivem hoje a solidão digital. A solidão que você tem milhões de seguidores e não tem nenhum amigo real. Você não tem uma pessoa para você contar um desafio que você esteja passando, ou mesmo para você pedir um suporte. A solidão digital que hoje crianças e adolescentes enfrentam tendem a aumentar essa solidão e, infelizmente, a tornar idosos cada vez mais solitários e que não conseguem enfrentar os desafios do futuro. Perfeita colocação. Já fiquei aqui reflexiva. Porque eu sempre digo que eu sou muito curiosa, mas já é outro pilar, em ver a nossa geração, a geração 40 a mais, lá na frente, porque é uma geração que tem mais oportunidade de atividade física, não. Mas eu não tinha parado ainda para pensar que essa geração agora, mais nova que a gente, é uma geração que vai sentir o impacto do isolamento social muito maior do que a gente. Muito maior. E o isolamento social, para qualquer pessoa, mas principalmente para a pessoa idosa, ele vem carregado de muitas coisas. Eu digo que ele vem de mãozinha dada. Um quadro depressivo pela saúde mental, se não vier de mãozinha dada com um quadro demencial. Porque o isolamento, a pessoa não vai interagir com outras pessoas. Mesmo que seja ali no celular, isso aí não é conversar com ninguém. Não é saber a história de ninguém. Você não aprofunda o conhecimento com ninguém, né? Então, a gente sempre estimula. Eu escutei um podcast de Andrea Vermont, não sei se você conhece, uma psicanalista, com Ana Beatriz Barbosa. Elas conversaram sobre essa parte da infância. E hoje o que ela é, né? Que na infância dela, um pai militar, uma mãe dona de casa, para dar conta de 6 ou eram 7 filhos. E que ela disse que a maior lembrança da infância que ela tem era da roupa suja, cheia de carrapicho. Aí, por quê? Porque ia brincar num quintal cheio de carrapicho. Quer dizer, quando ela perguntou qual é a maior lembrança, né? Por toda a dificuldade que passaram na vida da infância, ela lembra disso. Então, como é que a gente não vai proporcionar às crianças essas experiências? Eu levei meus filhos, tem uns 3 anos, para o interior, que eu passava as férias na casa da minha avó, que era assim, veraneio, meus primos do interior vinham. Em junho e julho, a gente ia para Caicó, Jardim de Piranhas. Então, eu tive a oportunidade de levar meus filhos para conhecer o que é um sítio. Que aqui não é uma fazenda, uma granja de luxo, nada não. Um sítio. E a gente, na cidade, para ver que tudo a gente andava a pé, porque as casas eram muito próximas. E que, quando a gente chegou lá no sítio, tia Wanda botou para os meninos sorvete, não sei o que, lá. Quem disse que João Lucas queria sorvete? Ele queria o milho que a menina deu para ele jogar para as galinhas. Porque ali para ele era diferente. Ele queria, deixou o sorvete ali derretendo, porque ele queria a experiência de jogar o milho, uma coisa que a gente não vê na cidade grande, né? Então, tive essa oportunidade de tentar ver se eles entendiam como era na casa da minha avó. A gente pegava o que a gente chama um balaio de troço, que era um balaio cheio de brinquedos, espalhar na área da casa da minha avó e brincar com os vizinhos, né? Como a gente brincava aqui, cresceu na rua, brincando na rua. A rua era pintada de cal, o campo de queimada e tudo mais. Mas a gente não quer dizer também que hoje não é o fim, tá? Mas a gente tem que tentar proporcionar essas crianças e esses adolescentes que tentem ter uma experiência pelo menos um pouco parecida, né? Que não sejam as crianças do quarto, né? Uma criança que se tranca, um adolescente que se tranca, que a gente não consegue entrar no mundo deles. Foi interessante você falar isso, porque eu acabei de dar uma palestra em Pau dos Ferros, e lá tem um poeta, Manuel Cavalcante, que ele escreveu um livro chamado A Casa de Minha Avó. E lá ele dizia assim, que se juntava aquela primaiada toda para conversar heresia. Exatamente. E eu me lembrava da minha infância, de quando eu ia para casa de praia, que a gente ia para o morro, descer no esquibunda, a gente ia para a praia, e era aquela primaiada reunida, conversando heresia, brincando o dia todo. A gente simplesmente não sentia falta da tela. Isso. Até a tela chegar e ela ocupar praticamente todos os espaços. Hoje em dia, dificilmente você vai numa casa de praia que não tenha televisão, videogame, internet, 24 horas. Então, assim, mudou o padrão. Infelizmente, mudou. E aí, quando começa a chegar esse período de férias,
nós, pediatras, ficamos nessa preocupação. Porque na escola, agora, mesmo que a criança queira, ela não pode mais usar o celular. Isso. Porque não pode mais levar celular para a escola, graças a Deus. E realmente diminuiu o uso de celular na escola. E as crianças, quando a gente chega na escola, agora estão brincando de corda, de elástico, de bola, de esconde-esconde, de Estimulando a mente, tica-tica. né? Que movimento é uma coisa extremamente importante para o cérebro, para o desenvolvimento e principalmente para a velhice. Com certeza. A melhor forma da gente preparar nosso oásis é com movimento. Eu adoro esse negócio de preparar o oásis. Eu digo que a gente faz uma poupança de músculos para levar para o oásis. E o movimento é muito importante. E isso estava se perdendo, porque na hora do intervalo, em vez das crianças e dos adolescentes estarem brincando, estarem interagindo, estarem construindo relações reais, eles estavam imersos no celular, olhando vida de pessoas que estão a quilômetros de distância e que Uma realidade inatingível, né? possivelmente aquilo não é nem real. Isso é uma reflexão que é muito importante. O impacto direto, né, na vida adulta. Direto. Um hábito que eu tinha, como quando criança, era de leitura antes de dormir. Não tinha TV no meu quarto, então eu lia. A TV só era ou no quarto dos meus pais ou na sala. E eu sempre li várias coleções, eu até acho que meu pai deve ter dado tudo, porque eu não consegui mais. Todas as coleções nos livrinhos laranjinha que tinha. Chapeuzinho Vermelho, Mágico de Oz, tudo. Até revista, por exemplo, super interessante. Eu amava, já na adolescência, para ler antes de dormir. Então, eu tentei fazer com que esse hábito ficasse um pouco mais parecido com a minha filha. O meu pequeno já está lendo. Então, não tem tela antes de dormir, tá? E cada um com o seu livro. Eu com o meu, porque tem que dar o exemplo. Se eu tô lendo Claro. num horário que as crianças não estão vendo, eles vão dizer que eu não tô lendo, né? Então, ela com o dela e ele com o dele. Mesmo que ele leia uma frase, um parágrafo, o que for. Então, funciona todo dia? Nem todo dia funciona, mas na grande maioria dos dias está funcionando. Então, eles não têm celular. O celular que usa, se a gente der o nosso, né? Meu marido. E a gente está tentando trazer essa rotina antes de dormir. E uma coisa que é muito engraçada, hoje eu comentei até com uma paciente minha. Eu sou aquela pessoa, eu digo que tem uma idosa que vive dentro de mim desde sempre, que eu amo palavras cruzadas, né? Você acredita? Eu gosto. Eu viajo, eu compro um novo aqui, coquetel mesmo, e vou fazendo, tá? Aí, como eu viajei recentemente, tava com cheiro, então tava ali fazendo antes de dormir, despertou a curiosidade de Maria, minha. Muito bom. Aí, eu pesquisei na internet, encontrei um Coquetel infantil. e um que é Turma da Mônica. Já gerou. Aí eu tinha um tipo de joguinho lá que chama criptograma, que você decifra a primeira palavra e pelos símbolos você vai repetindo as letras. Ela faz, mamãe, faça só uma para eu tentar fazer as outras. Então isso para mim já deu um impacto, quer dizer, tá estimulando a mente da criança com um hobby que é meu, não necessariamente precisa ser dela, mas que ela tá gostando. E isso, que a mente vá expandindo. Ai, tô sem fazer nada. Eu digo, não tem nada não, a gente tá no tédio. Também. Ai, vamos montar um quebra-cabeça, não quero. Quero ler um livro, não quero, depois vai ficar pensando na vida. Porque tem que viver a emoção do tédio. Com certeza. Entendeu? Faz parte pra gente ter. Né? Por que pra eles não vão ter, né? Exatamente. Eu costumo falar que o sono, ele é o restaurador não só do corpo, mas ele é o restaurador da mente. E o sono, ele precisa ter qualidade. Muita gente acha que o sono é você deitar e conseguir dormir. E hoje em dia a gente tá vendo muitos adultos deitando, dormindo e acordando cansado. Às vezes mais cansado do que quando foi dormir. E isso, gente, é o efeito da tela. Essa luz azul que fica no nosso rosto o tempo todo faz com que a gente modifique a nossa produção de melatonina, que é super importante para o sono de qualidade. Então, garantir um sono de qualidade é muito importante. Essa atividade que você está fazendo com seus filhos, ela é importante para você construir seu oásis e para eles construírem os hábitos que vão construir os deles, porque nós somos os exemplos. Isso. E a gente não pode esquecer que avô e avó é exemplo. Avô e avó é exemplo de amor, é exemplo de empatia, é exemplo de carinho, de porto seguro. E precisa também ser exemplo de movimento, de conexões. A coisa mais linda do mundo que eu acho é quando eu tô com as minhas filhas e as amigas dela e chegam os avós das meninas. E ela, porque meu amigo de não sei de onde, porque fulano vai lá para casa, porque eu vou receber. Gente, isso
é que traz prazer à vida, é uma dopamina de qualidade. Isso. Que quando você acorda no outro dia, aí foi tão legal, a gente conversou a noite toda, petiscou, jogou, fez coisas que nos traz para nossa realidade e não para a realidade de outras pessoas que a gente talvez nunca nem conheça pessoalmente. Exatamente. Você falou de sono e eu faço justamente essa orientação. As pessoas queixam muito de estarem cansadas, que o sono não é reparador, tem dificuldade de dormir. Quando eu abordo esse pilar do sono, sempre a gente tem que ver a questão da higiene. Aí, mas é difícil. Gente, um micro hábito. Tira o celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Ou a televisão, o que for. Vai ler. E a leitura pode você relaxa e dorme. E dorme Vai fazer uma bem. oração. Entendeu? Então, qualquer outra coisa. Isso é fundamental. Porque hoje as pessoas querem um remédio para dormir e um remédio para ficar acordado. Aí é difícil, né? Hoje a rotina, a gente quer adaptar o sono à nossa rotina, mas na verdade a rotina tem que se adaptar ao sono. Então as pessoas, não, mas a vida inteira eu fiquei dormindo poucas horas, mas o preço vem. O preço vem depois, A né? conta chega. A conta chega, principalmente quem trabalhou muito à noite, a conta chega. Então, como é que eu vou estar disposto, uma criança disposta para ir para uma escola? Se tem um sono agitado, não consegue dormir, não está descansado para produzir na escola, do mesmo jeito, o adulto, do mesmo jeito, a pessoa idosa para ter a sua rotina de vida normal. Então, sono é imprescindível. Eu digo que a gente continua conectado hoje em dia, mesmo durante o sono. Porque a gente tá dormindo com o celular do lado. Aí o celular vibra, às vezes você ainda não aprofundou o sono, aí você Desperta. acorda e já olha ali o que foi que aconteceu. Ah, não foi nada não, voltei a dormir. Pronto, Mas ele aquilo acordou. ali, você já perdeu a qualidade do seu sono, da noite inteira, por conta de um bip do celular. Então eu também peço, sempre faço esse pedido, para que, além de adotar orações, livros, durante a noite, que diminua as luzes da casa, que diminua a televisão, que não durma assistindo, que não ensinem os seus filhos a dormirem assistindo. As mães que amamentam, que não botem as crianças para dormir, porque muitas vezes está amamentando com a criança no peito e com o celular aqui, e aquela luz também está na indo criança, para o bebezinho. Então, assim, que evite ao máximo, pelo menos essa 1 hora antes do sono, que isso vai tornar o seu sono mais restaurador, que isso vai lhe dar mais energia para o dia seguinte. Eu vejo muita gente agora, por exemplo, nessa época de Enem, falando assim, ai, porque eu não consigo estudar, eu não consigo prestar atenção muito tempo, eu não consigo focar. E quando você vai ver a história de sono, de conexão na internet, você vai ver que está tudo errado. E ali não é um remédio simplesmente que vai resolver. Você precisa mudar hábitos, e mudar hábitos é muito difícil. É. Então, quando você constrói um hábito positivo na infância para os seus filhos, você está dando a ele uma possibilidade de melhoria para uma vida inteira. Quando eu tento trabalhar com o adulto, né? Pensando na mudança de hábitos, como é muito difícil, a gente tem. Eu digo que eu trabalho justamente com pequenas mudanças. Hoje foi uma paciente minha que disse que não ganhou 7 quilos em um ano. Está muito sedentária. Mas se eu chegar e dizer, a senhora ganhou 7 quilos em um ano. Não. A pracinha da frente da sua casa, quando foi a última vez que a senhora deu uma volta? De noite, é fresco lá a sua cidade. Uma volta, tô pedindo uma voltinha. Porque depois a senhora vai começar a se acostumar, vai ver que eu não tô nem pedindo pra senhora emagrecer. Tô pedindo pra se movimentar. Porque tá com a dor no joelho, aumentou o peso. É como se ela. Eu disse, a senhora faz um ano que tá andando com um saco de 7 quilos. Né? Que ganhou esse peso. Então, quando a gente trabalha a questão da infância, do esporte, da atividade, até porque o esporte também vai melhorar o sono, o esporte também vai melhorar a concentração. Quando chega na vida adulta, a gente já diz que se não tem o esporte, que a atividade física realmente não é... Não gosta não, você vai ter que pagar esse boleto mesmo, porque você quer envelhecer com saúde, ter autonomia e não ser um idoso frágil, que esse é o medo das pessoas, né? Quando falam em finitude, é o medo da dependência. Eu não quero depender do meu filho, eu não quero depender de pessoas, eu não quero ficar de cadeira de roda. Então, vamos pensar hoje. Ah, mas eu nunca fiz nada. Então, a partir de hoje, vamos fazer. Né? Histórias e várias histórias eu já escutei aqui, já contei de seu Bezerra, que começou depois da aposentadoria. Hoje é um maratonista, com 90 anos.
entendeu? E tem a vida dele social e se relaciona com os grupos da corrida, o que for. Não precisa ser corredor. Identifica uma atividade que você gosta. Se é dança, se é zumba, associado à atividade que eu digo que é terapêutica, ao exercício resistido, que é a musculação. Só que a geração de hoje é uma geração que já participa mais. Com certeza. Nessa, a gente já vê os adolescentes se preocupando de forma correta, tá? Não pensar em desvio, nem uso de substâncias para atividade física. Mas a gente já vê eles mais preocupados com essa parte, que a gente, na geração da gente, com 15 anos, a gente era um ou outro que fazia musculação. Né? Verdade. E a gente era uma época, assim, pelo menos que eu me lembro, assim, que as pessoas eram muito acostumadas com outros vícios. Era o vício do álcool, era o vício do cigarro. E hoje em dia, a gente percebe que os adolescentes não estão mais com tanto vício em álcool, em cigarro, mas em compensação tem o vício nas redes sociais. Tem esse vício que compara, que torna você solitário, que torna você frágil. Você cria uma autoimagem sobre você que não é real, baseada em likes, em curtidas, em comentários. E muitas vezes comentários maldosos. Então, o bullying que acontecia dentro da nossa escola, porque todos nós sofremos. Sim. Todos nós sofremos bullying. Mas hoje o bullying, ele tem uma dimensão muito maior. Porque quando eu digo alguma coisa com Ângela, e eu boto isso numa rede social, eu não estou dizendo para a Ângela. Eu estou dizendo para o mundo inteiro. Eu não consigo ter o tamanho da catástrofe que vai ser aquilo ali. Né? Aquilo ali pode gerar um suicídio, uma automutilação. E antigamente não era assim. Alguém lhe ofendia, você ia para casa, chorava, ficava retraída e tudo. Mas com o tempo ia melhorando. Hoje em dia, alguém lhe maltrata numa rede social, fica lá. E aí fica na mídia, e fica nos blogs, e fica nos grupos. E você tenta se livrar daquilo, mas o peso é tão grande. Que não adianta você nem mudar de cidade. Que você não porque consegue. Tá em todo canto. Então, assim, a proporção hoje é muito maior. Então, o que a gente tem visto, e eu me preocupo muito com isso, eu estava conversando com meu marido recente, quando a gente estava nessa viagem, eu dizendo assim, meu filho, eu me preocupo tanto, porque se a OMS declarou em 2023 que 1 a cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, sofre de um transtorno mental, principalmente ansiedade, depressão e transtornos do comportamento, como é que essas crianças vão envelhecer? Se não houver uma política real de acolhimento, de conscientização, de tornar essas crianças e esses adolescentes consumidores críticos da internet e não apenas usuários. Porque até o nome usuário parece uma coisa de viciado. E eles não entendem isso como vício não, tá? Não entendem. Então, é o que eu digo, o celular é uma droga de fácil acesso, porque a gente leva para qualquer lugar. Isso. É um vício que ninguém admite, e quando você fala que a pessoa está viciada, imediatamente ela se torna agressiva e se defende. Exatamente. Mas ela precisa do celular para ir ao banheiro, ela precisa do celular antes de dormir, ela está numa roda de conversa e está prestando atenção nas mensagens que estão chegando no celular. Então, na realidade, ela está em todo canto e não está em lugar nenhum. Perfeito. E é um vício super difícil de tratar, porque a droga está ali o tempo todo. Muitas vezes, eles vão ter, sim, que apagar redes sociais. Sabe quando você faz um detox? É um detox que a gente vai precisar fazer. No livro Nação Dopamina, a doutora Ana fala assim, precisa de 4 semanas e precisa dificultar o acesso. Então, é isso que os pais têm que fazer. É 4 semanas sem tela. E depois dificultar o acesso. Tornar o acesso com regras de conteúdos realmente bons para a idade, adequados. Eu sempre falo isso, precisa ser adequado. Então, suas filhas não assistem? Assistem. Conteúdos adequados na sala da minha casa, de forma supervisionada e com quantidade de hora específica. Na sexta-feira é 30 minutos, sábado e domingo, às vezes eu libero até 2 horas, mas não passa disso. E é uma coisa supervisionada, elas não assistem o que elas querem. Isso. E hoje você consegue bloquear. Você consegue pôr senha na televisão, você consegue bloquear aplicativos na televisão. Então, existe essa maneira de você supervisionar mais, até pelo celular. Mas você estava falando aí do bullying, de tudo. A gente já sabe que a adolescência já é uma fase
né, que a criança, o adolescente, ele tenta se encaixar naquele novo mundo. Ele não é mais criança, mas não é adulto. É uma série de conflitos próprios da fase. Aí você vem aí com a sua adolescência exposta ao mundo, né? Ao mundo. Exposta ao mundo. E você não tem a maturidade de entender que aquilo ali que o outro produz nem sempre é real, na maioria das vezes, é até uma maquiagem do que a pessoa vive, mas o adolescente, com a necessidade de se inserir no mundo, vai tentar ser igual àquela pessoa. Custe o que custar. Custe o que custar. Então, por isso, muitos adoecimentos, né? Muitos adoecimentos. E como você falou, procura-se muito no consultório do pediatra, eu acredito, porque a gente está vendo na vida adulta as pessoas que estão chegando com transtornos que não eram comuns, né? Tanto transtorno do espectro autista, como TDAH e tal. Mas principalmente o TDAH. Eu assisti umas aulas no Brain e nem tudo é TDAH. Nem tudo. Nem tudo é TEA, né? Então, assim, tem que ter uma avaliação. Você disse, eu quero tomar uma medicação porque eu não consigo me concentrar. Mas vamos ver como é o estilo de vida dessa pessoa? Dorme bem? Se alimenta bem? Pratica alguma coisa de atividade física? Se relaciona? Como é o estilo de vida? Só que quando a gente vai abordar estilo de vida, é como você disse, as pessoas querem um remédio mágico. Mágico, milagroso. Milagroso. É igual a mim, quero um remédio mágico para envelhecer bem. Remédio não custa nada. O que eu vou fazer são orientações que a gente vai poder seguir. Então, são reflexões mesmo que a gente está vendo aqui com a criança e que daqui a pouco eu vou ver realmente nessas crianças, adolescentes que serão adultos. E, Ângela, imagine, a gente está falando agora de uma sensação de controle que essas crianças estão tendo. Quando as crianças estão na rede social, ou os adolescentes, se tem alguém que eles não gostam, o que é que eles fazem? Cancelam da rede social. Cancela aquela pessoa. Eu não gosto dela, eu cancelo. Entenda que na nossa infância, se a gente não gostasse de um primo ou de um amigo, a gente ia ter que aprender a conviver. A gente não tinha opção de cancelar aquela pessoa. Mas hoje, nesses relacionamentos superficiais, se a gente não gosta, a gente cancela. Ai, não tô gostando desse grupo de WhatsApp. Saio. E aí a gente vai perdendo a noção de quem é um amigo, de quem é um colega. É como se isso nem existisse mais. É só um seguidor. É só um seguidor, mais um seguidor ou menos um seguidor. E nessas relações superficiais, onde parece que eu estou tendo controle de tudo, o que é que eu vou querer quando eu chegar na vida adulta? Controle de tudo. Eu quero ter controle sobre como o meu chefe vai me tratar. Eu quero ter controle sobre como e quando eu vou trabalhar. E quando eu não consigo esse controle, aí eu inicio um transtorno real. Mas imagine de onde veio tudo isso. É por isso que eu digo, se o plantio for bom, a colheita será maravilhosa. Mas se não existir o plantio, eu vou colher o vazio. Exatamente. Não tem o que colher. Não tem o que colher. Então, a gente tem, o que a gente está trazendo de reflexão aqui são os hábitos que a gente tem na infância, na adolescência, na vida adulta, que vão refletir lá no seu envelhecer com saúde. Então, falamos aqui de sono, falamos aqui de atividade física, alimentação que você ingere, né? Porque as pessoas pensam que o infarto lá dos 50 anos foi do colesterol daquele ano, mas não. É da alimentação da criança, que já vem com depósito de gordura nas artérias, isso vai repercutir lá na frente. É a criança que hoje os índices de obesidade estão muito maiores do que antigamente. Por quê? É só porque essa criança está comendo besteira? Porque também não faz atividade, não faz movimentos, né? Então, a gente não parava para pensar na questão da saúde mental da criança. Só que hoje é uma pauta super importante. Super. Né? Você vê, como diz, crianças com ansiedade, crianças deprimidas, com depressão grave. Né? Isso é muito sério. E o que é que está acontecendo, né? A gente sabe que muitas das causas vêm justamente desse mundo novo virtual que está acontecendo, pela falta de interação com outras pessoas, inclusive falta de presença e de pertencimento. Vem o outro ponto que eu digo.
para a pessoa envelhecer bem, ela tem que ter uma sensação de pertencimento àquele grupo. A criança quer pertencer ao grupo dos amiguinhos da escola, o adolescente quer pertencer àquele grupo, o adulto quer pertencer a um grupo de amigos, de trabalho, o que for. Mas também tem que se sentir pertencido dentro de casa. Né? As crianças que têm, às vezes, os pais viciados em tela, porque acontece também, né? Que não dão a voz. Viciados em tela. O funcionário que fica o tempo inteiro no celular e não interage com aquela criança, né? Para desenvolver. Como é que ela vai dizer? Como é que eu faço parte desse mundo se ao mesmo tempo eu estou sozinha numa casa cheia de gente, né? Aí você vê nos jantares, todo mundo realmente com seu telefone do lado e que pessoa é essa que eu não digo nem um médico que está de sobreaviso para não poder desligar ali o celular ou não ver o celular um pouquinho. Eu não vou dizer que é fácil, mas depois que você consegue ter uma paz, por exemplo, meus pacientes sabem que eu respondo até um certo horário da noite e que depois, se for uma emergência, é uma emergência. Isso. Irão para o pronto-socorro, né? Se for uma dúvida eletiva, no outro dia eu vou responder. Mas no início não era fácil, viu? Você fica naquela angústia, apareceu aquela notificação. No final de semana, gente... Mas conectado 24 horas. Mas não é. Então, a gente vai tentar desacelerar e realmente fazer um detox. E é o telefone que dormiu descarregado e você só vai carregar ele depois que acordar e vai fazer outras coisas e vai interagir com as crianças, com os filhos, com os sobrinhos, entendeu? Juntar a primaiada, os amiguinhos do condomínio, da rua que mora, para ter vida social. Porque realmente... gera uma ansiedade muito grande, a comparação com outra criança que às vezes tem ou não tem, né? Porque aqui tem aquela história, o fulaninho tem tudo, eu não tenho. Mas a pessoa começa a desenvolver uma resiliência de saber que nem tudo a gente pode ter, né? Nem tudo a gente pode ter. Mas isso é como se estivesse sendo roubado. Essa capacidade de resiliência e de pertencimento. Então, o adolescente, que eu acho que é a fase mais frágil de se sentir pertencido a um grupo, de se envolver com outras questões que vão lhe dar maior dopamina, né? Eles estão fumando menos, graças a Deus, mas ainda fumam, mesmo sabendo que faz mal. E o vapor, né? E o vapor, mesmo sabendo que faz mal, porque a geração dos nossos avós fumavam porque era glamouroso, porque era bonito, mas hoje não, a geração já sabe, né? E o uso de álcool, geralmente se recomenda que seja de maneira moderada. Eu geralmente digo que se puder não beber, não beba para o envelhecimento saudável, né? Porque às vezes a pessoa acha que o excesso de bebida está ligado diretamente à quantidade do final de semana. Mas se você só vai a um lugar onde tem bebida, uma festa de criança, com bebida alcoólica, isso já dá alguns alertas, né? Então são coisas, isso sem contar na questão das drogas ilícitas, porque o álcool está ali. Né? Tá ali, lícito para se comprar quando a pessoa é maior de 18 anos, enfim. Mas é uma geração onde a gente tem que cair sim em cima da questão da saúde mental. Quando você disse, porque é uma coisa que é alarmante. E vai refletir lá na frente. A gente tem uma professora aqui na universidade, doutora Devani. Conheço. E eu faço consultório com ela, né? Dou aula junto com ela. E a doutora Devani disse uma vez, assim, no consultório para uma mãe, dizendo assim, olha, fazer o que é certo é difícil, dá trabalho, mas vale a pena. E aí eu me lembrei aqui quando você falou assim, porque antigamente era glamuroso fumar. Na nossa época, parece um status positivo ter celular, ter rede social. O melhor celular. O melhor celular. Parece que para o adolescente participar ou não de algum grupo, parece que ele também tem que ter o celular. Como antes, parecia que tinha que fumar para poder pertencer àquele grupo mais glamuroso, mais descontraído. E hoje é a questão do celular. Eles têm que ter o celular para pertencer. Mas vai chegar uma época que a gente vai entender todos os malefícios de ter o celular 24 horas próximo da gente, que a gente vai entender que não existe nada de glamouroso nisso. Que é extremamente patológico ter um celular 24 horas ao nosso lado. Infelizmente, essa informação vai chegar primeiro na classe superior, vamos dizer assim. E aí as desigualdades aumentam mais ainda.
Porque em vez da criança estar aprendendo, estar desenvolvendo, estar brincando, estar criando conexões reais, a criança das pessoas com a renda menor estarão inertes no celular. Agora, os que têm uma renda superior vão colocar os filhos para quê? Para fazer esporte, para ir na praia, para receber energia da vida, para estudar, conhecer outras línguas, viajar. E parece que a desigualdade vai aprofundando justamente nesse momento. Então, o que hoje parece, eu preciso ter um celular para pertencer à classe X ou Y, no futuro é justamente o contrário. Eu preciso não ter o celular 24 horas para que eu possa me desenvolver e ter a vida que realmente eu preciso ter para ser feliz e construir meu futuro oásis. E você falou uma coisa muito importante, que mudar, fazer o certo é muito difícil. É muito difícil até você ter a consequência. Porque eu vi uma vez uma reportagem onde era abordado os pacientes com doença de Parkinson. E se você tivesse a oportunidade de ter feito alguma coisa que prevenisse qualquer outra doença, um diabetes, uma doença mental, o que for. Se você hoje tivesse a chance de reverter 90% do seu quadro, se lá atrás você mudasse um hábito, você mudaria? Aí 90% das pessoas querem mudar. Mas a gente às vezes só precisa aprender na dor. Porque a gente mostra, tá todo dia mostrando. Todo mundo conhece um deserto, todo mundo conhece uma pessoa com mais de 70 anos, que graças a Deus hoje são muito mais ativas do que os antigos 70 anos. Com certeza. Então, se você sabe como é que essa pessoa vai ficar, como é que essa pessoa é, e o que você tem que fazer hoje, para lá na frente tentar não ter todas essas dificuldades, por que é que não faz? Precisa sofrer, ter a doença, para depois você parar para pensar, se eu pudesse, eu faria isso. Eu lembro que quando meus pais me perguntavam na infância assim, minha filha, o que você quer ser? E a minha resposta era mãe, quero ser mãe. Eu sempre fui muito apaixonada por criança, absolutamente apaixonada por criança. Queria muito ser mãe. Mas as minhas respostas nunca foram respostas de curto prazo. Só que hoje em dia as respostas estão cada vez mais de curto prazo. Você pergunta para uma criança assim, de 7 anos, o que ela quer ser, muitas vezes ela quer ser a cantora que ela vê na rede social, a atriz que ela vê na rede social, a modelo, a influencer, né? A youtuber, né? Youtuber, alguém que ela vê na rede social, porque a gente meio que perdeu a noção do que é. Quão importante é construir uma família, quão importante é ter uma base segura, quão importante é construir uma profissão que você se identifica, que você tem prazer. Verdade. Dá trabalho? Dá trabalho. Toda profissão vai dar trabalho, toda profissão vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Mas quando você se identifica, é tão prazeroso que quando você Verdade. tá lá, você esquece até que é o trabalho. É verdade. Você falou que queria ser mãe, né? Como é que você chegou na pediatria? Foi desse desejo de... Eu sempre fui apaixonada por crianças. E eu sempre, quando alguém perguntava o que é que eu ia ser quando crescesse, eu dizia que eu ia ser professora. Ah, eu tive essa fase também. Então lá em casa era sempre assim, não, vou ser professora, vou ser professora. E quando eu terminei medicina, eu disse, eu vou fazer uma especialidade para que em seguida eu seja professora. E foi exatamente isso que eu fiz. E o que eu mais me identifico é com criança. Sempre foi, né? Esse desejo materno não é à toa. De que toda pediatria, ela tem esse desejo maternal ou paternal muito aflorado. Mesmo que não seja mãe ou pai, mas tem essa unção divina de cuidado, de proteção. E as crianças sempre me impressionaram. E aí, quando eu terminei a faculdade, já entrei na residência de pediatria. Quando eu terminei, não tinha nem terminado a residência, eu já prestei o concurso. Passei e foi terminando a residência, entrando no concurso como professora, porque realmente era o que eu sempre sonhei. E eu digo muito assim, que eu vou no hospital cuidar de crianças e o que eu vejo lá me ensina tanto, me dá tanta gratidão, que mesmo que muitas vezes eu vá cansada, reclamando, dizendo que não aguento mais plantão, quando eu chego lá, a criança, mesmo ela muito doente, e olha que a gente vive a realidade das pessoas muito doentes, né? A realidade de um hospital universitário de crianças muito doentes. Mas você vê que ela continua sendo criança. Isso. Você chega, ela sorri.
ela dá boa noite. Às vezes ela tá enfesada e faz aquela carinha assim, de braba, aí você vai tentando contornar. Então, assim, mesmo diante da maior dificuldade, elas não perdem a essência da infância. Mas, infelizmente, isso no último período tem mudado. Que agora, toda vida que a gente chega, as crianças estão no celular. Então, você chega para passar a visita no hospital, tá a mãe no celular e a criança em outra. A criança no tablet e o acompanhante no celular. As crianças, elas estão perdendo a infância, literalmente, nas telas. Isso é. A palavra que eu digo é uma tristeza. É uma tristeza isso, porque a gente que foi, né, criado realmente na rua, a gente sabe que hoje, por questão de segurança, também os nossos filhos não têm a mesma oportunidade. Só se você morar ou num condomínio fechado, ou num edifício que tem uma pracinha que tenha. seja monitorada, sabe? É muito difícil isso. Uma coisa que me perguntam muito quando vão para o consultório, que eu acho que a gente poderia falar um pouco aqui, é que, doutora, você está pedindo cartão de vacina? Cartão de vacina é coisa de pediatra. Eu digo, meu filho, o cuidado continua o mesmo. E a partir de 50 anos a gente tem as vacinas obrigatórias, né, do processo do envelhecimento. Então, a gente também gera essa consciência de continuar a usar. Por exemplo, antetânica, que a gente sabe que é 10 em 10 anos. Aí a grande maioria das mulheres tomaram na Na gestação. gestação. Ou porque Verdade. se cortaram e tiveram que atualizar. Então, a gente também traz essa parte de promoção à saúde do processo de envelhecer também com uso de vacinação. Porque a gente sabe hoje que a mortalidade infantil diminuiu muito por questões sanitárias e prevenção com vacinação, né? Então, é uma coisa que a gente tem que reforçar. E perguntam, falam muito disso. São os extremos, mas são os extremos, não, minha gente, é uma continuidade. Exatamente. E que a gente mantém o mesmo cuidado de continuidade. Tem as vacinas que são próprias da infância, mas tem as vacinas que são do adulto e dos 50 a mais. Se cuidar é sempre importante. Todo pediatra, ele é um defensor da vacinação. Eu costumo dizer que se existe um escudo que a gente tem disponível para enfrentar a guerra de doenças transmissíveis, esse escudo são as vacinas. Então, por que que você não vai usar o escudo? Por que que você quer estar disponível para as doenças se você pode estar protegido? Então, a vacinação, apesar das quedas no número de vacinação que aconteceu pós-pandemia, com toda aquela polêmica politizada, a gente precisa entender que vacina salva vida. E que a gente precisa continuar vacinando os nossos filhos e os nossos idosos e continuar atualizando o nosso próprio cartão de vacina. Porque quando a gente toma uma vacina, a gente não toma só pela gente. A gente toma pelo idoso, a gente toma pelo bebezinho, a gente toma pela criança, a gente toma pela sociedade. Isso. É um ato de amor pela sociedade. Vacinar é isso. Então, a gente precisa, sim, retomar essa questão da vacinação. Eu acho que sempre que eu puder, eu vou falar sobre vacinação. Eu levei meu pai recentemente no endócrino, e aí o endócrino disse, mas rapaz, o senhor faz tempo que não vem aqui. Aí ele olhou para ele e disse assim, mas olha, preste atenção, é porque minha filha, desde pequena, ela vai no pediatra. Eu não tive isso não, eu lá em Açu, pra eu ir no médico era uma coisa do outro universo, né? Há 70 anos atrás, quando meu pai era uma criança. Mas as crianças de hoje em dia, não, elas crescem indo ao médico, não existe mais aquele pavor do médico, Isso. nem da vacina, por mais que dou, elas sabem que é algo importante. Então, é na infância que a gente constrói essa concepção, esse conhecimento. Então, meu pai disse, para mim é muito difícil vir ao médico. Meu pai tem a síndrome de jaleco branco, faz pressão altíssima toda a vida que vai no médico. Mas por quê? Porque ele não teve esse hábito. treinamento na infância. Então, é muito importante que a gente faça isso desde pequeno e que as mães não abandonem também as consultas, porque o que a gente vê muito é assim, acompanham bem direitinho até os 2 anos, depois dos 2 anos some. Aí só aparece quando a criança adoece. E para você fazer toda essa parte de promoção, de prevenção, de criação de um hábito extremamente saudável para a vida, Isso. você perde. Quando você falou aí, até os 2 anos, vai essa parte de puericultura direitinho, eu crio o hábito seguinte, fez aniversário, naquele mês eu já levo para consulta anual. Se não tiver,
tido a necessidade de qualquer outra intervenção, né? Aí você fala, ó, ir ao pediatra é aceitável, né, pela sociedade, mas se você disser que vem pro geriatra, minha filha, tá mudando, tá? Tá mudando, porque hoje quando eu disse o paciente disse, a minha geriatra disse, eu digo, achei ótimo. Por quê? Porque as pessoas acham que vem pra geriatria realmente no fim, na finitude, mas não, a gente tem que vir para a gente fazer uma prevenção desse envelhecimento, identificar esses fatores, por que que essa pessoa tem tanta dificuldade, tem medo do processo de envelhecer ou não, né? Então, não, dependendo do paciente, ele não vai vir de 3 em 3 meses, ele vai vir anualmente. A partir de 50 anos, por quê? Porque tem vacinas obrigatórias que a gente tem que orientar, tem os exames de prevenção que a gente vai fazer, rastreios de câncer, história familiar, rastrear as doenças da família, né? O medo tão grande do esquecimento. Então, a gente vai ver se não é excesso de telas, né? A dificuldade de me concentrar, o que é que está acontecendo. Então, a gente tem que interligar esse cuidado, continuar o cuidado na vida adulta. Ah, mas eu não sinto nada, eu vou procurar doença. Não, você vai procurar saúde. Com Eu digo que você vai certeza. procurar saúde, você não vai procurar doença. E que se encontrar e for bem no início, se trata. Seja uma lesão neoplásica, seja uma hipertensão, seja um diabetes ou um pré-diabetes, né? Que nós estamos em novembro, mas quem assistir esse vídeo vai ver qualquer outra data. Novembro, eu estou falando muito, tanto da saúde do homem, como essa segunda quinzena de diabetes, né? Porque teve o Dia Internacional do Dia Mundial de Diabetes. Então, a gente está falando do pré-diabetes, que é uma chance, que é um alerta para chamar atenção para que você receba esse aviso para se cuidar, né? E para construir hábitos saudáveis, nunca é tarde. Lógico que é muito mais fácil construir um hábito saudável numa criança que sempre se alimentou bem, que sempre fez exercício, que sempre dormiu bem, do que numa criança que teve tudo isso de uma forma muito privada. É porque tem criança que se alimenta até hoje de todinho, biscoito recheado, né, É o café da macarrão manhã. instantâneo e etc. Então, para essa criança vai ser muito mais difícil criar hábitos saudáveis. Vai, mas não é tarde, sempre é possível. Não é impossível. Não é impossível. E vai dar trabalho? Vai, mas vai valer a pena. Então, ó, vamos lá. Para o envelhecimento saudável, pensando na pediatria, falamos de todos os pilares do estilo de vida. Falamos da importância da atividade física e do movimento. Falamos da questão da alimentação. Falamos do sono. Falamos da saúde mental. E uma coisa que a gente não falou, mas aqui está independente, se a família tem uma crença, independente da religião, que eu digo que é um pilar muito importante, eu abordo isso nas minhas consultas, é a questão do lado espiritual, né? É a oração, é frequentar o ambiente de igreja, culto, seja o que for, uma palestra, seja o que for, mas que essa criança, ela vá também crescendo num ambiente que pensa na caridade, no ajudar o outro. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho fundamental a espiritualidade e a gente tá caminhando, né, para essa inteligência espiritual. Isso. Se é que existe esse termo, mas se existir. Mas existe. Dani Martins fala muito disso. Ai, é. Inteligência espiritual, o que é que eu digo sobre isso? É saber que pode acontecer qualquer coisa na sua vida, você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você, que lhe protege. E isso traz, não só para a criança, mas também para o idoso, uma sensação de alívio. Nós vivemos num mundo sobrecarregado, acelerado e que parece que nós só temos a nós mesmos. E aí você descobre que você tem Deus e que você pode descansar. Faça a sua parte e descanse. É sempre assim, a gente faz a nossa parte. Descansa. Descanse em Deus. Entrega nas mãos dele. Deixa todo o controle feito por ele. Isso. Que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Perfeito. Olha que a gente nem ia abordar, mas como eu abordo muito esse pilar, eu achei que tinha que falar também. Porque eu e meu marido, a gente leva nossos filhos para a igreja. Recentemente eu recebi a veste do ministro da palavra, que eu participo muito lá na igreja, e escolhi minha filha como minha madrinha. Por quê? Por ela entender a importância daquele ato comigo. Meu marido ficou pensando assim, não. Aí ele depois realmente caiu a ficha. O menorzinho
prestou atenção, viu, mas ela entendeu. Ela já tem 10 anos, ela tem consciência, então ela sabe da importância do servir, do ajudar as pessoas, que a gente está aqui também para isso. E então, isso também faz uma alimentação da alma, né? Uma nutrição da alma, que eu costumo dizer. Eu acho que um dos melhores antídotos para os transtornos mentais, lógico, precisa de terapia, precisa do psiquiatra, psicologia é extremamente importante, mas o melhor antídoto é você fazer com que o seu filho, fazer com que você mesmo tenha um encontro genuíno e real com Deus. Após esse encontro, ele vai ver o mundo totalmente diferente. Não existe nada mais especial do que você saber que você é um filho amado, cuidado, protegido por Deus. A gente não podia encerrar a produção da melhor forma, né? Então, não, ele passa muito rápido. Eu tô dizendo a você, se você pudesse deixar um conselho aqui para quem tá ouvindo, seja pai, mãe ou um tutor, cuidador de idoso que quer recomeçar, qual seria esse conselho? Ah, meu filho tá comendo só essas besteiras, nananana, mas pode se recomeçar. Qual seria, assim? Eu acho que o principal conselho é você ser o exemplo. Seja o exemplo que você gostaria que o seu filho seguisse, que o seu pai seguisse, que seu avô seguisse. Nós precisamos aprender a ser exemplo. Ah, nós não vamos errar? Vamos errar. Mas vamos errar tentando acertar. E para isso nós temos que buscar base espiritual. É Deus em primeiro lugar. Segundo, saúde mental através de atividade física, boa alimentação e bons relacionamentos. E terceiro, com leitura de bons livros. Costumo dizer que eu leio a Bíblia diariamente. Para mim, o melhor direcionamento que eu poderia ter está na Bíblia. Mas eu também leio outras pessoas, porque eu acredito que Deus nos capacita e nos inspira para ajudar outras pessoas. Nós, no nosso dia a dia, estamos aqui para quê? Para servir. Nós somos verdadeiros servos de Deus e de outras pessoas. E assim servimos a nós mesmos. Olha, não, hoje eu não vou nem mais acrescentar a frase para essa mulher, disse tudo. Realmente é isso. E você diz, como é que eu vou fazer meu filho ler a Bíblia? Só o que tem, 365 histórias diárias da Bíblia. É contado de uma maneira lúdica, não precisa ser nem a Bíblia infantil, você vai lendo de todo jeito. É o que o meu pequeno está lendo. E como ele está aprendendo, né, é uma estrofezinha por dia, e o que ele lê é esse. E a maior já está um pouco mais à frente, aí eles ficam revezando quem lê a Bíblia. Ela já leu os livros da literatura dela, e eu disse, olha, só vou comprar o outro quando terminar de ler esse. Porque fica, né, para falar um pouquinho da questão do consumo. Então, Ana Luísa, que prazer, né, estar aqui com você hoje. Eu tenho certeza que quem gostou desse bate-papo, vai lá no Instagram de Ana Luísa, que ela vai dizer aqui qual é, manda um direct para ela e diga, eu te vi no Café com a Geriatra, eu queria saber sobre isso, que eu tenho certeza que ela vai amar e vai responder a você. Como é que as pessoas te acham, Ana Luísa? O meu Instagram é Ana Luísa Braga Pediatra. Eu tenho um propósito muito peculiar nesse mundo, que é comunicar saúde. Eu acredito que a palavra pode fazer diferença para você, para a sua família e para a nossa sociedade. E lá eu compartilho a palavra de forma leve, mas muito construtiva. Eu aguardo vocês no meu Instagram. Pois, obrigada a você mais uma vez por esse papo maravilhoso. Por mim, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, viu? Todo mundo vem aqui, eu digo que a gente vai fazer uma parte 2, porque a gente não consegue esgotar o assunto. A gente falou só do básico, né? Só de hábitos. Imagine se a gente entrasse em outras searas, né? Que poderia dar aqui a gente entrar a noite adentro. Então, eu agradeço a você. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para que ele possa chegar a mais pessoas. Curta, comente e compartilhe com pessoas como você que fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável. Até o próximo episódio.